Glória a Deus, eu estou feliz, amém, irmãos, de estarmos aqui, amém, de podermos, cultuar mais uma vez, nós podermos cultuar o Senhor. Isso é motivo de alegria para nós, é um privilégio para nós. Quantos aqui se sentem privilegiados em poder cultuar o Senhor? Amém, irmãos, aleluia. E essa certeza que nós temos, irmãos, que Ele está vivo, irmãos, isso é uma segurança para nós. Quantos creem que Ele está vivo? Amém, irmãos? É uma segurança para nós, irmãos. Para nós cristãos, para que nós os que cremos, é uma segurança para nós, em nome de Jesus. E eu e você, nós precisamos, nos sentir seguros, servindo ao Senhor, estando com o Senhor, em nome de Jesus. Tem esse versículo muito conhecido aqui de Salmo 91, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você pode dizer isso ao Senhor, irmãos? Você tem fé para dizer isso ao Senhor, dizer a Ele: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, Tu és o meu Deus em quem confio, em nome de Jesus. Irmãos, como eu e você, nós precisamos nos desafiar todos os dias a permanecer neste lugar seguro, neste lugar em que nós nos sintamos seguros, em nome de Jesus, porque nós vivemos, irmãos, em um cenário semelhante. Hoje nós vivemos em um cenário semelhante a um cenário de guerra. Por que um cenário de guerra? Porque nós estamos vivendo, eu compartilhei um texto, essa semana na oração aqui à noite, eu gostaria de compartilhá-lo novamente aqui nessa manhã, porque um cenário de guerra, irmãos, é um cenário de mortes, onde a guerra há muitas mortes, muitas pessoas são mortas na guerra. Então nós estamos vivendo um momento de muitas mortes também, de muitas mortes. Então eu e você, nós precisamos cuidar, irmãos, para que eu e você, nós não nos distraiamos nestes dias. Eu e você, nós não podemos sair deste lugar aqui nestes dias. Nós não podemos sair nunca, nem dia nenhum. Mas em dias de guerra, irmãos, exige de nós uma atenção redobrada. Uma atenção redobrada. Exige de nós uma atenção redobrada. O irmão Antônio está na fazenda, ele passou uma mensagem para mim na semana passada, parece, irmão Antônio? Falando que, olha, pastor, hoje eu não vou não, porque parece que as coisas aí na cidade estão meio, Então é um cuidado que ele teve, para com a situação que a gente estava vivendo, irmãos. Esses dias, irmãos, são dias em que eu e você, nós precisamos estar atentos. Esses dias são dias que eu e você, nós não podemos sair da trincheira. São dias que eu e você, nós não podemos nos expor diante desse cenário. Eu não estou falando que você não tenha que sair da sua casa, irmãos. Eu não estou falando que você tem que enfurnar num quarto lá e ficar o tempo inteiro devido à pandemia. Não, eu estou te falando que nós devemos nos posicionar da maneira correta diante dessa situação que nós estamos vivendo. E existe uma maneira de eu e você nós nos posicionarmos para esses dias, em nome de Jesus. E a minha oração, irmãos, é para que o Espírito Santo, Ele nos dê essa direção, Ele nos dê, continue nos dando essa direção aqui nessa manhã, em nome de Jesus, porque é o Senhor em quem nos orienta, irmãos. O Senhor, Ele é o nosso general,
É o Senhor que consegue ver, né, do alto tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos para aquilo que o Senhor está nos sinalizando, para que eu e você permaneça nesse lugar seguro, para que eu e você permaneça neste lugar onde o inimigo ele não nos tocará em nome de Jesus. Não nos tocará em nome de Jesus. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às situações, existe um Deus maior, né, que tem nos guardado, como diz o Bruno aqui, que tem nos guardado, que tem nos protegido, e que se num dado momento, algo acontecer conosco, por um vacilo meu ou um vacilo seu, algo acontecer conosco, né, se achegue ao Senhor, se achegue ao Senhor. Busque o Senhor, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor em nome de Jesus. Interessante, irmãos, é que Davi, né, 2 Samuel, capítulo 30, 2 Samuel, capítulo 30, verso 8, Davi estava vivendo um cenário semelhante aqui, né? Um cenário de guerra, um cenário de dificuldades, né? A cidade onde estava os seus familiares, o seu povo, Ziklag, né? Davi havia saído para uma batalha e quando ele chega, Ziklag ela havia sido dizimada, havia sido saqueada, os seus familiares haviam sido levados cativos. As suas esposas, os seus filhos, os seus amigos, as pessoas ali da cidade haviam sido levadas, mas o Senhor, ele se encontra aqui numa situação muito difícil. Vamos ler um texto aqui um pouquinho atrás, irmãos, ainda no verso, eu falei segunda, irmãos, desculpa, irmãos, 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 3, vamos ver aqui, irmãos, 1 Samuel capítulo 30, verso 3, então Davi, ele chega, né, àquela cidade onde ele havia saído à guerra, depois eles estavam retornando, e ele chega, e ele encontra a cidade queimada, ele diz assim no verso 3, Davi e os seus homens, eles vieram à cidade e ei-la queimada. Mas eu não estou querendo espichar muito texto aqui, mas está tomando outra direção aqui. Vamos ler a partir do verso 1. Ele diz assim: sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e a esta ferido e queimado a cidade. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens, eles vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falara de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Então assim, você imagina assim essa condição, irmãos, né? Davi havia saído da cidade para guerrear com seu exército, né? E quando eles voltam,
eles encontram a sua cidade queimada, dizimada, e todo o seu povo levado cativo. Imagina assim aquela situação: você chega, você olha, você não vê esposa, você não vê filhos, você não vê amigos, você vê a cidade totalmente queimada, totalmente dizimada pelo inimigo. E a condição daquelas pessoas levaram eles a apontarem Davi como responsável. Começaram a culpar Davi por aquela condição. Mas eu queria trazer aqui para mim e para você algo que eu e você nós precisamos aprender, irmãos. Então Davi, ele se via diante dessa situação, irmãos. E aqui no verso 8 ele diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo, existe uma maneira de se guerrear, existe uma maneira de se vencer as guerras, as batalhas, as situações que eu e você nós estamos vivendo hoje. Se eu e você nós começarmos a ler aqui, nós conhecemos a história de Davi, não é apenas aqui, mas Davi, a Bíblia diz que ele obtinha êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Então nas batalhas de Davi, irmãos, você vai ver sempre Davi consultando o Senhor. Você vai ver sempre Davi com seus joelhos dobrados, pedindo uma orientação de Deus. Davi sempre esteve atento àquilo que o seu general tinha para orientá-lo. E o nosso procedimento, irmãos, para esses dias, eles não podem ser diferentes. Eu e você, nós não podemos sair fazendo as coisas da maneira com que eu e você pensamos, não. Existe um Deus vivo, existe um Deus vivo, existe um Deus para nos orientar, para nos ensinar, para nos direcionar em nome de Jesus. E eu e você, irmãos, nós precisamos valorizar isso. Eu e você, nós precisamos ter maturidade para isso. Maturidade para isso, para buscar o Senhor, para querer ouvir a sua voz, a sua instrução, em nome de Jesus. E a instrução que o Senhor nos dá nestes dias, irmãos, para vencer a guerra que nós estamos vivendo nestes dias, é o que está lá em 2 Crônicas 7:14, ou 14:7. A palavra do Senhor diz que se um dia Ele enviasse pragas sobre a terra, vamos ler lá em 2 Crônicas, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 14 ou capítulo 7, irmãos? Verso 13, 2 Crônicas 7:13. Ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, nós temos a palavra nos orienta, irmãos. A palavra, ela nos orienta, ela nos dá a direção. Para que, como eu e você, nós precisamos nos portar para vencer estes dias, para vencer essa guerra, para vencer essa batalha. Agora você me pergunta, existe uma outra maneira, irmãos? Irmãos, para nós não existe uma outra maneira. Para eu e para você não existe uma outra maneira, não existe um plano B. Não existe nada, meu irmão, não existe um plano B para a palavra. Não, a palavra é a palavra, irmãos. É o plano A e o plano A, não tem um plano B. Não precisa de um plano B. Não precisa de um plano B. Amém? Aqui, irmãos, é 100% eficaz. Não tem jeito de dar errado. Amém? É impossível dar errado aqui, irmãos. É impossível dar errado. Agora o nosso coração, ele precisa se voltar. O nosso coração, os nossos ouvidos e o nosso coração, eles precisam se voltar para isso daqui. Não apenas o ouvido, mas o ouvido e o coração. Para obedecer a estas instruções e se portar da maneira correta, em nome de Jesus. Abra comigo lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Aqui a palavra do Senhor nos mostra um outro cenário de guerra. Um outro cenário de guerra. Irmãos, as guerras, elas fazem parte da nossa história, amém, irmãos? As guerras, eu e você, irmãos, nós somos, assim, nós deveríamos ser, mas nós somos pela fé, em nome de Jesus, os soldados mais preparados, ou deveríamos ser, e pela fé nós somos os mais preparados para as batalhas. Os mais improváveis, mas os mais preparados para as batalhas. Irmãos, o povo de Israel sempre foi assim. Sempre eram improváveis, mas sempre venceram as suas guerras, quando mantinham os seus ouvidos e o seu coração alinhado com as ordenanças do Senhor. Mas existe uma natureza que parece que trabalha contra nós, trabalhava contra esse povo, que insistia, em se distrair, insistia em fazer da sua maneira, insistia em tomar suas próprias decisões, em seguir o desejo do seu próprio coração, insistia em não querer ouvir as instruções, e isso sempre os levaram à derrota. Mas aqueles que mantinham seus ouvidos atentos, que mantinham o seu coração alinhado com a palavra de Deus, mesmo sendo improváveis, mesmo em um pequeno número, eles sempre venceram exércitos gigantes. Sempre venceram exércitos gigantes.
E nesse momento aqui, irmãos, conta essa história de que eles já haviam saído do Egito. Eles haviam saído do Egito. Deus havia já os libertado dali. E chega num determinado momento aqui que eles são afligidos. No verso 8 do capítulo 17 de Êxodo, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então, mais uma vez, eles se encontram em um cenário de guerra. E diz assim no verso 9: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur, eles subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso eles tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. Eu creio que era pedra angular aqui, amém, irmãos? Que o sustentava ali, em nome de Jesus. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de um lado e de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu exército, ao seu povo, a fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: olha, escreve isso para memória em um livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor, Ele é a minha bandeira. O Senhor, Ele é a minha bandeira. Amém, glória a Jesus. Amém, irmãos. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nesse cenário de guerra, né, há uma instrução. Há uma instrução. Há uma instrução para nós, onde eu e você, nós devemos nos posicionar de acordo com a ordenança do Senhor. Quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, o que o Senhor trouxe no meu coração aqui na quinta-feira à noite, é que eu e você, nós subimos com Moisés ali naquele monte. A igreja do Senhor nestes dias, irmãos, deve se posicionar em um lugar estratégico em nome de Jesus. Ela deve se posicionar em um lugar estratégico em nome de Jesus. Ela não pode estar no meio da bagunça lá embaixo. Ela não pode estar envolvida com as lutas, né, da terra, as políticas, as coisas que estão acontecendo lá embaixo. Irmãos, tem um lugar para nós aqui. Tem um lugar para nós aqui onde o Senhor, Ele irá ministrar, Ele irá falar conosco. Aliás, Ele já está falando conosco. Nós temos uma instrução. E a instrução é para que eu e você, nós estejamos sobre esse monte. E que nós estejamos olhando a guerra, as coisas acontecendo lá fora.
vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo perdidas nessa guerra. Agora cabe eu e a você, irmãos, nós orarmos, nós nos arrependermos, nós nos convertermos de todo o nosso coração, orar para que a nação se arrependa, orar para que a nação se converta, orar para que a nação se humilhe diante do Senhor até que cesse a praga. Irmãos, nós temos, o bordão na nossa mão, amém, irmãos? Nós temos aquilo que nos dá autoridade. Eu creio aqui que o bordão, irmãos, ele é a palavra, porque o bordão ele fala de autoridade. E a palavra, a autoridade não está nas minhas palavras, mas a autoridade, irmãos, ela está na palavra do Senhor que eu carrego. Então, se eu carrego a palavra de Deus na minha vida, irmãos, eu tenho autoridade para usar essa palavra em nome de Jesus e declarar que nós venceremos a guerra em nome de Jesus. Eu e você, irmãos, nós não podemos, irmãos, pensar que o PT é o responsável, que o Bolsonaro é o responsável, que a China é a responsável. Acho que eu já falei isso aqui em outras vezes, irmãos. Eu e você, nós precisamos nos sentir responsáveis por tudo isso que está acontecendo hoje, não apenas aqui, não apenas na nossa nação, mas o que está acontecendo em toda a humanidade, irmãos. Imagina qual era o sentimento de Moisés em cima daquele monte quando ele abaixava as suas mãos. Imagina qual era o sentimento de Moisés quando ele, em cima daquele monte, ele abaixava as suas mãos e eles viam os seus sendo mortos. Eles viam os seus sendo mortos, familiares seus, amigos seus, o povo seu. Irmãos, eu entendo que Moisés lutava aqui com todas as suas forças para manter as suas mãos erguidas em nome de Jesus. Então é momento, irmãos, de nós nos unirmos no Senhor. Não é momento de nós ficarmos sozinhos, não, irmãos. O isolamento, eu tenho sentido assim que é um veneno o isolamento. É um veneno para a igreja o isolamento. Sabe por que é um veneno para a igreja, irmãos? Porque os membros, eles vão sendo afastados do corpo. Eles vão sendo afastados do corpo. Imagina, você começa a separar os membros do corpo. A Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, quando você começa a isolar os membros, irmãos, gradativamente nós vamos sendo envenenados. Nós vamos sendo mortos, nós vamos sendo aniquilados. E não é isso que eu vejo aqui, irmãos. Eu vejo aqui uma igreja unida. Eu vejo aqui uma igreja segurando um nos braços do outro, se posicionando para que nós vençamos a batalha em nome de Jesus. Nós temos uma segurança, irmãos. Nós temos uma segurança. Porque nós sabemos que a guerra, ela já foi vencida. Eu só preciso permanecer. Eu só preciso permanecer com os meus braços erguidos. Eu só preciso me sacrificar para estar agarrado ali junto com o meu irmão.
Então, eu não posso pensar, irmãos, que porque a minha casa talvez ainda não foi acometida de uma enfermidade, não foi acometida ainda talvez com esse vírus, né, eu esteja, né, isento, né, isento. Não, nós precisamos olhar para baixo lá, ó. Nós precisamos entender que nós estamos, eu não posso fechar os meus olhos, né, e fazer com que as coisas, assim, eu não seja responsável pelo que está acontecendo lá fora. Eu não posso pensar que eu não seja responsável. Eu e você, nós somos responsáveis sim, em nome de Jesus, né? Estamos com um desafio aí, eu não sei se os irmãos já viram, né? Eu até postei um videozinho lá na internet, irmãos, da gente comprar uma bandeira, né? E a gente está reunindo a nossa família, e a gente está orando, e a gente está intercedendo, a gente está declarando que a nossa nação está sendo sarada, está sendo curada, está se arrependendo dos seus pecados, em nome de Jesus. Orando e declarando que a justiça do Senhor resplandecerá sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a vitória lá fora, a vitória da batalha, ela depende diretamente de nós. Então se sinta responsável. Se sinta responsável. Pense, cara, se eu não estiver orando, vidas estão sendo ceifadas, irmãos. Pode ser que esse mal chegue à minha casa. Senhor, nos livre desse mal em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria trazer aqui para mim e para você esse sentimento de responsabilidade. Esse sentimento de responsabilidade, né, que eu e você nós precisamos ter, né, para com o corpo, para com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Tem um texto pode ficar de pé aí, 2 Coríntios, capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que as armas com as quais lutamos, ele diz assim no verso 3, porque embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais ou não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa arma que nós temos, né, é a nossa oração, irmãos. Eu e você, nós precisamos crer no poder da oração. Amém? Eu e você, nós precisamos crer, né, pela fé. Moisés estava ali, irmãos, a oração de Moisés, irmãos, era vital para que eles fossem bem-sucedidos ali na batalha. Então, quando você estiver fazendo a sua oração, quando você estiver, né, com a sua bandeira ali orando ao Senhor, pensa, né, que vidas naquele momento elas estão saindo dos hospitais, elas estão tirando aqueles respiradores ali, as pessoas vão estar se alegrando em aquelas pessoas saindo dos hospitais, porque é assim que acontece, irmãos. Então imagina que o momento que você estiver orando, algo sobrenatural está acontecendo lá fora. Algo sobrenatural está agindo no natural e levando as pessoas a serem curadas, a serem livres
desse mal em nome de Jesus. É assim que acontecia com Moisés. Ele orava e ele via o resultado lá embaixo. Então nós temos um exemplo aqui. Então, pela fé, olha e veja essas coisas acontecendo em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Amém, irmãos? Aleluia. Então feche os seus olhos. Gostaria que você, mais uma vez, colocasse a sua vida, né, na presença do Senhor. Que você pedisse perdão, que eu e você, nós pedíssemos perdão ao Senhor, por ainda sermos tão incrédulos, por ainda, né, sermos tão negligentes, por errarmos tanto ainda com o Senhor e com os nossos irmãos. Peça perdão ao Senhor por muitas vezes, né, você tapar os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor, pelas vezes que você tapou, pelas vezes que você fechou os seus olhos, pelas vezes que você deixou de olhar e ver, né, de socorrer aqueles que estão sofrendo em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha moldando o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Ele vem nos moldando, Ele vem nos fazendo, né, pessoas mais humanas, pessoas também mais parecidas com Ele. Que nós possamos sim chorar com os que choram, nós possamos sim, nesse momento de dor, estando em um lugar seguro, a gente interceder por aqueles que estão na linha de frente lá fora, aqueles que estão com a linha de frente lá embaixo, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, coloque a sua vida, coloque a sua casa, coloque a sua família na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar e vamos chorar pela nossa nação, vamos chorar pelo nosso povo. Vamos pedir ao Senhor para que esse sentimento ele envolva, né, o nosso coração, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja tomado de compaixão nestes dias, esteja tomado de compaixão, de empatia, em nome de Jesus. Ore ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos, né, adorar, vamos cantar uma música de adoração. E eu gostaria que você orasse ao Senhor em favor do seu coração. Que o Senhor te desse um coração que se compadecesse mais, que chorasse mais, que amasse mais o próximo, em nome de Jesus. Que você tivesse um coração, e eu tenha um coração que vai chorar com os que choram. Em nome de Jesus, que o Senhor tira toda a dureza do nosso coração nestes dias, e que nós tenhamos um coração, né, prontos para obedecer ao Senhor, prontos para levantar as nossas mãos, e orar, e interceder, e chorar, em nome de Jesus. Então ore ao Senhor. Senhor, vem, Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã, Senhor, tenha liberdade para nos moldar esse coração que está orando, que está chorando, que está, né, esse coração que está endurecido ainda, Senhor, em nome de Jesus, vem. Adorar, eu não posso viver. Te adorar, eu não posso viver. Sem te adorar, sem te adorar. Não posso viver sem te adorar. Eu não posso